Vamos conversar um pouquinho sobre uma análise desse momento contemporâneo que o mundo passa de fragmentações, né, da sociedade. Eu acho que a gente está vivendo um período turbulento para a democracia, não só no Brasil, mas em todo o mundo, não é? A gente viu eleições ano passado na Europa, há 2 anos nos Estados Unidos, todas elas muito surpreendentes e que estão causando perplexidade em diversas pessoas. E isso me parece que é uma crise do próprio sistema democrático, que tem a ver com um processo de pluralização, aumento da diversidade social, que é um processo estrutural. A própria modernidade, a própria sociedade contemporânea produz uma diversidade de formas de vida e o sistema político não consegue, talvez, mais refletir da mesma forma que fazia até a década de 70, 80, no século passado, essa diversidade, né? Você teve um século XX marcado por uma oposição entre direita e esquerda na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, em parte, ditaduras, em grande medida, mas isso conseguia dar conta da representação popular. O que aconteceu da década de 70 para cá é que houve um aumento da diversidade, houve novas demandas, né? A entrada da mulher no mercado de trabalho, a questão ambiental, a questão migratória na Europa, novas formas de organização da vida, várias coisas aconteceram e novas demandas surgiram e essas demandas estão tendo dificuldade de encontrar representação no sistema político. E isso cria uma dificuldade de produzir maiorias, porque você fragmenta o sistema político e esse sistema político tem dificuldade, porque ele é baseado na noção de que as maiorias podem decidir, mas quando você tem uma fragmentação muito maior, você tem dificuldade de produzir maiorias. Você tem visto problemas para construir maiorias no mundo todo, não é só no Brasil. Você tem problema na Alemanha, na França, né? Você tem uma dificuldade de produzir grandes maiorias e isso gera uma insatisfação do eleitor, porque a política tem dificuldade de decidir, né? E essa dificuldade de decidir gera ansiedade, gera insatisfação de amplos setores, porque você não tem grandes consensos. Você tem uma perda de representatividade dos grandes partidos e esse é um fenômeno que eu acredito que seja um fenômeno global, não é um fenômeno que a gente vê apenas no Brasil. Agora, no Brasil, toma outros contornos a questão da representatividade, da fragmentação dos partidos políticos, das ideias, dos grupos, né? O Brasil, eu diria que ele vive uma crise duplicada, digamos assim, o quadrado da crise, porque a gente tem o mesmo problema que está acontecendo no mundo inteiro, o que é fortificado pelas mídias sociais, novas mídias que aumentam a fragmentação, né? Não acredito muito em polarização, acredito que muito mais o que está acontecendo é uma fragmentação, uma pluralização do sistema político. E aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade maior, que é que historicamente nosso sistema político foi extremamente pouco representativo, né? Nós temos uma democracia muito jovem, ela tem apenas 30 anos, isso é muito jovem, e anteriormente nós temos um país marcado por ampla exclusão social e política, o que dificulta o acesso da população às decisões públicas e dá muito poder para muito pouca gente, né? Você tem um Congresso que melhorou muito, né, nas últimas décadas, mas ele continua sendo pouco representativo da população. É um Congresso majoritariamente masculino, um Congresso majoritariamente de pessoas ricas, empresários. Bom, a população não é a maioria de empresários, a população quer salário, quer saúde, quer educação. E você tem no Congresso grande parte dos representantes que não tem nenhum interesse como esse, tem interesses outros. E isso cria, além da crise da diversidade política, da diversidade social, a gente tem um gap ainda maior no Brasil, que é pouca representatividade. E isso leva a gente a ter uma crise de legitimação, né? Uma crise de representatividade muito forte, que leva a esse sentimento que a gente está vendo, né? Um sentimento de aversão à política, de insatisfação generalizada com o sistema político, com o sistema partidário, descrença. E isso, é claro, é muito perigoso para a democracia. Nas últimas eleições presidenciais, a gente viu um número significativo de eleitores que ou não votaram em branco, anularam o voto, não compareceram às urnas, né? O senhor acha que essa ausência do eleitor dificulta resolver a questão da fragmentação, da representatividade? Qual é a expectativa do senhor em relação à renovação, né, para essas eleições aqui no Congresso Nacional? Veja bem,
em grande medida, a abstenção e a ausência, né, resulta da própria insatisfação com o sistema político. Mas aí você tem um paradoxo, né, que é a única solução para esse problema é o incremento da participação, é a melhoria da qualidade da democracia, mas, ao mesmo tempo, a insatisfação é tão grande que você afasta as pessoas da política, afasta as pessoas das eleições, e isso dificulta a resolução do problema. É um paradoxo que várias democracias vivem, e a nossa vive ainda mais porque, como eu falei, nós temos essa dupla crise da democracia. Mas, e eu não sei se a gente vai ter uma solução fácil para esse problema, porque não há solução fácil para esse problema. Não há um eleitorado que vai melhorar de uma hora para outra, porque o próprio eleitorado resulta de políticas públicas, né, a melhoria da qualidade da educação, a melhoria da qualidade da participação, dos instrumentos de participação política, e isso é um processo longo. Eu não acredito em solução fácil para esse problema no curto prazo, mas eu também sou um pouco otimista em relação ao que o país já foi. Se você observa as eleições presidenciais no Brasil, desde que elas começaram a acontecer ainda no século XIX, a gente vê o incremento seguido da participação popular na decisão política mais importante, que é a escolha do presidente. E essa participação tem crescido. E eu acredito que esse aumento do senso crítico tem um lado negativo, que é uma crise de representatividade, mas também tem um lado positivo, e esse lado positivo seria o fato de que as pessoas passam também a exigir mais dos políticos, a exigir mais do parlamento. Eu não acredito em renovação, sim, pura e simples, porque o sistema político ele cria suas próprias formas de reprodução dos seus interesses, dos atores políticos. Mas eu acredito que, aos poucos, com o aumento do senso crítico, a gente pode ter melhorias, mas isso não é uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra. Na verdade, no Brasil, a gente tem a questão da fragmentação intensificada pela questão da representatividade. O senhor disse que a questão da fragmentação é uma coisa global, é uma questão contemporânea do mundo. As soluções para conviver com essa fragmentação são diversas de país para país. O problema é comum, mas as soluções são diferenciadas? Eu acho que há soluções diversas, sim, para conviver com a diversidade, mas a solução mais compatível com a democracia é a tolerância. A gente vai ter que conseguir construir consensos onde o consenso é cada vez mais difícil. É claro que isso gera muita dificuldade para os atores políticos. Às vezes, as pessoas recorrem a radicalismos porque acreditam que os valores estão se perdendo, porque há muita diversidade. Mas eu não acredito que há caminho fora da democracia. A gente vai ter que observar como a democracia vai reagir a isso. Esse é um problema mundial, como eu falei. No caso brasileiro, a gente tem, junto a isso, uma fragmentação que é muito mais instrumental, digamos assim, que é muito mais de respeito aos interesses de uma classe política, em grande medida oligárquica, pouco representativa, que construiu uma fragmentação para poder trocar benefícios com o executivo. Essa relação executivo-legislativo no Brasil ela é bem problemática, sempre foi, e me parece que está sendo ainda mais complicada, mais difícil nos últimos 10 anos. E não me parece que vai melhorar no curto prazo. É muito difícil para um cientista dizer como essas coisas vão acontecer. Muito mais, o que eu consigo dizer é que isso é problemático, isso cria uma crise de legitimação, isso cria uma dificuldade para a governabilidade, mas a gente tem que ver como é que a gente vai sair dessa armadilha. Na minha opinião, a melhor forma é sempre por dentro da democracia, por dentro da Constituição, tentando construir consensos e esperando que a democracia mesma consiga dar conta dessas dificuldades, que, né, no caso brasileiro, são ainda maiores. Nós que somos presidencialistas, né, um país presidencialista, a gente chega nessas eleições e as atenções se voltam mesmo para esses candidatos que disputam o cargo de presidente da República. E às vezes dá a sensação de que o eleitor esquece como a composição do Congresso vai interferir na capacidade de ação desse chefe de Estado, chefe da nação, né? Qual é a expectativa? Até que ponto quem foi eleito para o cargo de presidente vai ter condições e autonomia? Como é que vai enfrentar essa relação com o Congresso? Né? A gente
está vendo uma grande... Desde 2013, 14, a gente tem visto uma dificuldade crescente, que isso se aprofundou em 2015, a partir de 2015, uma dificuldade crescente da presidência da República lidar com o Congresso Nacional e construir maiorias. Isso tem sido muito custoso, sempre foi muito custoso. Isso é normal, não é uma coisa só do Brasil, né? Nos Estados Unidos também é custoso para o presidente construir maiorias, mesmo sendo um sistema bipartidarista. As experiências de grandes mudanças bruscas, revolucionárias, bem-sucedidas são muito poucas na história da humanidade. Instituições que produzem prosperidade, riqueza, são instituições que funcionam bem a partir de consensos, a partir da participação de muita gente. No caso brasileiro, o que a gente precisa é aprofundar essa participação. A gente precisa fazer com que a população participe mais. Eu acho que o senso crítico da população está aumentando, mas isso é um processo que demora, isso é um processo de longo prazo. Isso não vai se resolver com uma canetada, com alguém que fala alto, que diz que vai brigar, que vai matar, que vai prender, que vai arrebentar o Congresso. Não vai, porque os interesses são muito poderosos. É preciso, dentro das instituições, produzir mecanismos de consenso que alterem aos poucos. A gente tem que, aquela velha imagem, né? Mudar o pneu do carro, o carro andando. Se você parar o carro, você pode perder muito tempo. A gente não pode dar mais se dar o luxo de passar por retrocessos institucionais. Eu acredito que a gente tem uma democracia que tem seus problemas, mas as experiências ditatoriais são muito ruins no mundo todo. Então, e essa memória o país tem, né? E essa memória o país tem. Então, eu acredito que a gente não vai ter solução fácil para esse problema, não é? A gente vai continuar por um bom tempo ainda, com um problema de representatividade. A gente vai ter, provavelmente, quem quer que ganhe as eleições e se torne presidente, vai enfrentar um Congresso fragmentado, com grandes dificuldades de construir maioria, mas, dentro disso, o que eu espero é que a cidadania mais crítica se torne mais crítica e consiga, digamos assim, pressionar, transformar por mudanças que, no longo prazo, possam transformar essa realidade. Mas eu não acredito em soluções fáceis. A ansiedade ela é ambígua aí, não é? A gente está todos nós muito ansiosos por respostas. A ansiedade é boa porque ela aumenta o senso crítico, mas ao mesmo tempo ela pode levar a gente a procurar soluções fáceis e perigosas. Eu acredito que o melhor seja que a gente entre nesse processo eleitoral com muita vontade de debater o país, observar quais são as melhores soluções, os candidatos que estão oferecendo soluções, que discutem programa, que discutem o que é melhor fazer com a educação, com a saúde, com a previdência, com a economia, e não a gente achar que vai ver soluções mágicas, porque isso não vai haver. Pelo que eu entendi, o que seria melhor para a solução, ou uma busca de solução da representatividade, seria um papel mais atuante do cidadão entre uma eleição e outra. Ou seja, quando ele acabou o papel dele de escolha, ele teria que estar mais próximo. Vai ser através de novos instrumentos? Eu acho que esse é um desafio, como o cidadão se dá voz, né? Eu acho que a gente já está vendo isso acontecer de formas diversas, né? As mídias sociais, o próprio Senado, o próprio Congresso tenta entrar nesse debate, cada vez mais observar a opinião pública. Eu acho que a própria imprensa tem um papel fundamental, mas eu acho que o mais importante é o aumento do senso crítico da população. As eleições não são suficientes para resolver a democracia. Né? A democracia ela faz parte, ela engloba as eleições e o processo, como você falou bem, entre as eleições. E esse processo entre as eleições inclui a cobrança, o protesto, a discussão pública nos jornais, nas redes sociais. Isso tudo a gente já está vendo acontecer. O que eu acho é que, claro, a gente tem uma democracia jovem, uma democracia que ela tem um problema de representatividade histórico, é uma sociedade excludente, uma sociedade que nunca conseguiu dar conta de incluir a população no processo político. E isso, em tão pouco tempo, não se resolve. Mas eu tenho esperança de que, com o aprendizado democrático, pode levar a gente a cobrar mais, a observar, a refletir sobre os problemas sociais, a discutir quais são as soluções e, no longo prazo, dentro da democracia, encontrar as melhores respostas. A democracia está em crise, mas a solução para essa crise ela
espero eu e acredito eu que se tem que se dar e deve se dar dentro da própria democracia. Professor, muito grata pela sua presença aqui nos nossos estúdios. Muito obrigado, Tânia.